Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura sobre o assunto religião, religiosidade, histórias das religiões, filosofia e religião, literatura e religião. E vou dar início então a mais aí um playlist sobre um curso, podemos dizer assim, um curso? Não sei, vamos ver, uns 20 vídeos em que eu vou tentar expor e resumir o que eu já falei neste um ano que eu já estou aqui, tá? Então, já falei no primeiro vídeo que eu fiz propósito do canal, que é discutir, por exemplo, a questão do monoteísmo e expandir para outros assuntos, tá? Então, um dos carros-chefes do primeiro ano do canal foi basicamente aqui a história do monoteísmo, Karen Arnes, tá? Então, vai discutir vários livros da Karen Arnes que passaram por esse canal nesse período, tá? Ele vai discutir então aqui a relação aí, a imagem do Deus único, né, monoteísmo, a judaísmo, cristianismo e islamismo, tá bom? E aí também falei que eu descobri a fé Bahá'í, e que a fé Bahá'í é outra religião monoteísta também. E aí tem outras religiões também que se consideram monoteístas, a discutir, tá? Então, basicamente nós vamos falar hoje, começando a ideia de religião. O que é religião, tá? E aí para trabalhar o tópico religião, e aí você pode distinguir também religião, religiosidade e espiritualidade, tá? Então, vamos trabalhar com calma isso aí. Esse óculos eu acho que ele dá reflexo, eu vou tirar. Esse óculos eu não costumo com óculos, vamos lá. Então, muito bem, religião. Para trabalhar esse assunto religião, nós temos quatro grandes nomes, né, que a gente vai dar uma pesquisada aí. Você vai ver o Durkheim, sociólogo, o Max Weber, sociólogo, Mircea Eliade, que é um romeno, né, e ele vai trabalhar a questão do sagrado e profano. E você tem o Carl Gustav Jung e o Campbell, que deriva do Jung, tá? Jung. Então, e o Campbell, etc., é uma das bases aqui também do canal, já discutimos, já conversamos vários pontos, né? A questão do mito, etc., nós falamos aqui do Jung, tá? Então, para chegar até o Jung, você tem que ter uma base prévia sociológica, tá? Então, resumindo, o Durkheim vai trabalhar mais a sociedade, tá? O Durkheim está preocupado com a sociedade, a moralidade, tá? Enquanto a religião é uma coesão social. Já o Max Weber vai falar que a religião tem uma questão de sentido para a vida. Qual o propósito? Né? E vai discutir a religião e o capitalismo, né? Tem a obra clássica, e também que acontece o desencantamento do mundo quando você afasta da religião. Então a religião tem uma certa sacralização e a modernidade e a pós-modernidade trouxe o que? O desencantamento. Tá? Então o mundo é tudo informatizado, tudo é explicado, tudo está na categoria e tal, né? O Mircea Eliade vai trabalhar então a questão histórica, né? A religião, a ideia de religião ao longo dos períodos do tempo, então histórico, né? E a questão da manifestação do sagrado no mundo que é profano. O mundo é profano, o mundo é rotina e tal, mas de repente dá uma revelação divina, né? Há a entrada do sagrado. E o sagrado é que é o verdadeiro caminho, verdadeiro local, verdadeiro espaço. O resto tudo é efêmero, tá? E aí, uma característica do religioso é justamente isso, né? Ele reconhecer que existe o sagrado e tem o profano, então ele já separa. Uma pessoa que não tem religiosidade, tanto faz, né? Não está preocupado com isso não. E uma das funções desse sagrado é que você tem uma ordem, né? Que vai te libertar do caos. Tá? E aí a preocupação do Mircea Eliade é a questão da civilização. Né? O Durkheim e o Weber estão preocupados com a sociedade, são sociólogos. O Mircea Eliade vai trabalhar o mito, né? O mito que vai reatualizar esses ciclos da civilização. Tem os mitos que vão repetindo. Né? E aí você tem então Jung, que vai te preocupar mais com o indivíduo, no psique, né? Psicanalista, psicologia, a questão do mito, da mandala, né? Tudo isso como significado para o indivíduo, para a composição pessoal, né? A unificação do eu. Né? Então, a religião, o mito, os símbolos visam evitar as divisões da mente. E aí você trabalha com mitos, arquétipos, etc. Tá? E aí, então, o Campbell vai atualizar muita coisa nesse livro, que é um resumão da obra do Jung. O Campbell vai trabalhar com aquela questão do jornada do herói. Tá? Então, várias civilizações têm a ideia do herói que vai sobreviver, que vai trazer o elixir, né, para aquele povo. Então, você vai da sociedade, né, lá no Durkheim, no Weber, aí para a civilização no todo, né, ao longo do tempo, e aí você vai para o psiquismo, né, para a questão do mito. Lembrar que o mito aqui, gente, não é a mentira, tá? O pessoal acha, isso é um mito. Não, mito é no sentido de, é uma grande verdade para essa cosmologia, tá? Que não são os gregos que ditaram os mitos? Sim, tá? Então, para nós a gente tem uma ideia pejorativa, isso é um mito. Não, o mito
para esses pesquisadores todos, o mito tem um peso. Tá? E aí a questão do sagrado e o profano, que é um dos aspectos que nós vamos abordar hoje, não vai dar para abordar tudo, é aquela divisão, né? Sagrado e profano, o caos e a ordem, certo? E que a tradição vai repetindo esses ciclos, né? Reatualizando esses mitos, né? Então você cria o quê? Um tempo litúrgico, igual, né? Várias religiões têm, você tem o calendário judaico, o calendário católico, etc, tá? Que é o momento em que você tem uma reatualização. Né? Então acontecem ciclos, né? Você vai repetindo ao longo do ano, e aí você tem um momento de sacralidade, santidade, né? De jejum, oração, etc. Então você vai ter Quaresma, Ramadã, né? os períodos lá do Yom Kippur, né? o dia da expiação no judaico. Então o calendário ele vai ter uma ordem, não vai ser só sucessão de dias. Tá? O calendário civil é sucessão de dias, feriados, dia de pagar boleto, não. Mas o litúrgico não. O litúrgico ele trabalha o ciclo, tá? E o ciclo. E lembrar que nas religiões antigas, né? Mais xamânicas, o tempo era circular, né? A cobra que engole o próprio rabo, né? A serpente. No judaísmo e no cristianismo tende mais a ser linear, né? Ou seja, do início do Gênesis ao Apocalipse. Então houve a criação e vai haver a restauração, né? O juízo final, etc. Então tem um tempo mais. Só que ao longo do tempo litúrgico, né? Desse calendário sagrado, o tempo vai retornar, tá? Então é sempre um tempo primordial. É igual, por exemplo, a missa. A missa ela sempre está atualizando a Santa Ceia, né? Então sempre tem a presença. Aí vai divergir, né? Nós vamos discutir isso depois. A presença real é simbólica. Então você tem os grupos que a presença de Cristo na Eucaristia, por exemplo, é real, né? Ortodoxos, católicos. Protestantes falam, não, é um símbolo, é uma memoração, etc. Tá? Então vamos discutir isso com calma quando eu for abordar, por exemplo, essas diferenças aqui no cristianismo, por exemplo. Tá? Eu vou abordar outras obras, dar uns exemplos aqui de que nós vamos ler ao longo desses 20 vídeos. E a religião, então, ela vai trabalhar o quê? Os ritos, tá? As cerimônias, a crença, os dogmas, os limites do sagrado, né? E aí vai ter templos, santuários, né? Sinagogas, mesquitas, né? Isso é religião, tá bom? E a religião tenta com essas questões, né? Questões de vida e morte, né? vai ter o luto, vai ter os funerais, né? Isso é religião. A religiosidade é a aceitação interior dessa religião, tá? Então não basta você seguir todos os ritos, fazer todas as preces, né? Fazer todos os gestos, mas se você não internalizar, tá? Então é a sua disciplina, a religiosidade, né? A jornada espiritual, é a sua disciplina e a sua prática de culto. Pode ser em casa, pode ser a frequência que você vai à igreja, tá? Mas não é exatamente que você repita alguma coisa, tá? Se você repetir sem fé, por exemplo. Então. E aí tem a espiritualidade, que aí a espiritualidade é mais abstrata, tá? Porque você não precisa seguir exatamente uma religião. Você pode combinar religiões, tá? Conheço pessoas que combinam religiões, porque aí é a busca de um sentido mais amplo, ou então uma verdade que tem várias religiões, né? Cada religião tem uma verdade, então de uma religião uma coisa pro forma, uma coisa ritualística, você pode ter uma religiosidade, tá? E você pode ter uma espiritualidade, tá? Agora, você pode tudo junto, tá? Você pode ser uma pessoa religiosa, de seguir, né? Você pode ter uma religiosidade no seu dia a dia e pode ter uma espiritualidade também, tá? Muito bem, e aí você vê a questão dos mitos, continuando esse livro aqui, tá? A questão dos mitos é que você vai reatualizando esses mitos. Só que esses mitos, esses símbolos, esses arquétipos, podem ter tanto semelhanças de significado como diferenças. Por exemplo, a serpente. A serpente, o dragão, existem várias culturas ao longo do mundo, mas se você vê, por exemplo, a serpente no Egito tem um significado, na Suméria tem outro, né? A gente vai abordar isso aí. Na cultura maia tem outra, né? O dragão na China tem a tendência a não ser exatamente malévolo, né? Mas ele é uma força da natureza. Enquanto que o dragão na cultura, por exemplo, judaico-cristã, o dragão já tem um lado malévolo, né? Um lado que não é exatamente o mesmo valor. Até dizem que o dragão, né, chinês é totalmente diferente do dragão do judaico-cristão, tá? Do ocidente, né? Mas você vê, por exemplo, cor do luto. Há um tempo atrás, no Japão e China também, a cor do luto era o branco. Mas com a influência ocidental, né, depois das guerras mundiais, aí, também estão adotando a cor preta, né? Então, a cor do luto. Tá? Mas essa cor, né, em outras regiões do mundo, a cor do luto não é a cor escura, tá? A cor branca, a cor laranja. Né? Então, agora as maiores religiões que nós vamos debater, né? Maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo, hinduísmo ou brahmanismo, budismo, sikhismo, judaísmo, o kardecismo ou espiritismo aqui no Brasil, né? Bahá'í, shintoísmo e o zoroastrismo. Tá?
Só que essas religiões aqui dê a ordem de tamanho, assim, de quantidade, né, de seguidores, tá? Mas a antiguidade, se a gente vai pelas antiguidades, então nós vamos seguir as antiguidades. Na ordem aqui nós vamos fazer pela ordem que surgiram as religiões. Então nós vamos começar com o hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo, shintoísmo, jainismo, budismo, taoísmo, confucionismo, que alguns falam que não é religião, tá? Mas beleza, tá aqui confucionismo, cristianismo, islamismo e Bahá'í. Tá? Bahá'í é a mais nova, aí, 182 anos, e tem outras religiões que a gente vai debater se é religião, se é o monoteísmo, tá? Então vamos falar das religiões sincréticas, por exemplo, Umbanda. Umbanda é uma religião? Umbanda é monoteísta, tá? O Hare Krishna está dentro do brahmanismo ou é uma religião distinta? Tá? Porque o Hare Krishna, por exemplo, fala que é monoteísta. O brahmanismo é politeísta, tem um monte de deuses na Índia. Tá? Então é essa questão que nós vamos debater. Não faremos tudo isso hoje. E depois vamos discutir depois um vídeo só sobre as novas religiões, movimentos religiosos, que eu falei. Então, nós vamos aí seguindo na história do cristianismo. Vamos já abordar como é que nós vamos trabalhar o cristianismo. Tá? Então, vamos abordar o cristianismo, por exemplo, aqui com a Karen Armstrong, tá? Porque nós vamos falar de judaísmo primeiro, não é isso? Nessa ordem daqui, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos com calma. Então nós vamos falar do judaísmo. Muito bem, então vamos falar do judaísmo, com outras fontes além da Karen Armstrong, mas a base é aqui. E aí vamos falar do cristianismo. Quando falar do cristianismo, e aí nós vamos abordar o cristianismo, o islamismo, etc. A patrística, claro, vamos falar da patrística. Inclusive tem aqui, ó, nessa coleção importantíssima, tá, da patrística. Aí nós vamos comparar, né? Mas, continuando na Karen Armstrong, e aí nós vamos falar das novas religiões, certo? E para isso a gente tem que falar, por exemplo, da Bíblia, a história da Bíblia, a construção da Bíblia e as possibilidades de ler a Bíblia enquanto um monumento, um artigo, né, um arquivo histórico. Tá? Então, por exemplo, é possível ler a Bíblia como uma obra literária? Sim. Então, o Deus do Jack Smile aqui vai falar da Bíblia hebraica, da Tanakh, né, que inclui a Torá, os escritos, os profetas, etc. Tá bom? E aí, já falei desse livro, mas falarei novamente porque é possível, né? Na faculdade mesmo já fiz várias leituras de artigos da Bíblia enquanto literatura, tá? O livro de Jó, Eclesiastes, né? O profeta Daniel, por exemplo. Então, o livro de Jonas, tá? Então, esses livros aí, os Salmos, que são poesias, né? Então, tudo isso é importante. Bem, e aí a Karen Armstrong trabalha mais a teologia, tá? Ela não trabalha só a questão literária, igual o Jack Miles, não, tá? Tentando procurar Deus na Bíblia, assim, quanto biografia de Deus na Bíblia. Aqui ela vai discutir a construção teológica, então não é só história, tá? Não é só um livro de história, porque você vai achar livro de histórias que vai abordar só. Não, ela entra em questões, por exemplo, trindade, né? Questão a divindade de Cristo, por exemplo, né? Que é o mais complicado que tem, que é o que eu divide, né? Basicamente, judaísmo do cristianismo e islamismo, porque para o judaísmo o Messias não é exatamente divino, e para o Islã o Messias veio, mas é um profeta, né? Mas para o cristianismo é o Filho de Deus. Tá? E aí essas discussões todas, e a questão da filosofia da patrística, da escolástica, filosofia islâmica, eu conheci aqui. Aí eu fui estudar a filosofia islâmica e aí fui estudar o Islã. Tá? E aí descobri a fé Bahá'í. E aí, entendeu? E a influência do Islã na Umbanda tem, tá? Os malês, né, que são povos. Então você vai ver que tem tudo interligado. A influência do sufismo, do islamismo na Umbanda, tá? E aí, obviamente, nós vamos trabalhar a patrística, mas não só aqui a patrística. Vamos trabalhar também a questão do cristianismo no anglicano aqui, que é o C.S. Lewis, que é o autor do Nárnia, tá? Então vamos ter um vídeo explicando, reatualizando a nossa leitura dele, tá? A importância do C.S. Lewis e outros, né? A obra do John Wesley, né? Podemos comentar os sermões de John Wesley, assim como nós vamos comentar os sermões do Padre Vieira, tá? Então, os sermões do Padre Vieira e também de John Wesley, né? Que é um grande escritor, fundador da Igreja Metodista, que veio do anglicanismo, né? E aí as novas religiões, obviamente nós vamos abordar um artigo só, né? Aliás, um vídeo só, sobre as religiões que surgiram no século XIX para cá, tanto no cristianismo, né? Por exemplo, a questão dos pentecostais, no Brasil, a questão da fé Bahá'í, Hare Krishna, as igrejas chamadas seitas japonesas, tá? Igreja messiânica, Seishono, etc. E a questão da teosofia e do kardecismo também. Tá? Então são assuntos interessantíssimos aí. Faremos um ou dois ou três, né? Porque você pode ver que são três correntes aqui, ó. São três correntes básicas. Um vídeo só sobre as religiões que surgiram do cristianismo, século XIX para cá.
depois as outras religiões e depois a teosofia e o kardecismo. Aí né, tem muita coisa que você pode falar, a influência do hinduísmo, do budismo, né? No Seishonoi já tem, né? Seishonoi já tem esse sincretismo aí dessas religiões japonesas, que é o budismo e o shintoísmo, com o cristianismo da Christian Science. Christian Science que veio dessas religiões novas dos Estados Unidos, tá? Nós vamos abordar isso aqui, tá? Então, basicamente, isso aí, aguardem. É muita coisa. Vamos discutir, por exemplo, a Constituição, como é que são as religiões do Brasil, né? Como é que são os sincretismos no Brasil, né? Então, tem muita coisa. Muito livro aqui à disposição para a gente ler. E fora os outros que eu vou trazer para aumentar a discussão. Acho que uns 20 vídeos, né? Um por semana, 20 semanas a gente dedicar a estudar aí a história das religiões, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.